Olá pessoal, Alexandre Greco do canal Full Metal Jacket. Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês falando a respeito de munições, tá ok? O pessoal tem me perguntado muito a respeito de recarga, essas coisas. Eu não sou especialista em recarga, eu já fiz muita recarga quando eu era atirador, precisava de munição para treinar essas coisas, mas hoje eu não faço mais recarga e não posso dar conselhos para vocês sobre carga, sobre estojos, munições, porque não conheço, não estou a par do que tem no mercado. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: quando você fabrica uma pólvora, dependendo dos componentes e do processo de fabricação, você obtém uma característica daquele propelente, daquela pólvora. Então o fabricante, durante a fabricação, ele faz um lote, e esse lote é testado e todas as suas características são indicadas naquele lote. Então, o que ocorre, como é feito esse teste? Esse teste é feito um teste de pressão, velocidade e as características do propelente. Isso vai variar na hora que você for recarregar a sua munição. Então, muitas vezes pode ser que você tenha que colocar um pouco menos daquele propelente, um pouco mais daquele propelente. Logicamente, você vai seguir uma orientação do fabricante. O ideal seria que nós temos uma porção de pólvora, nós vamos carregar uma série de munições. O ideal seria que, no momento da recarga, nós testássemos aquela pólvora e obtivéssemos as características da pólvora naquele instante da recarga. Porque nós sabemos que todos esses compostos químicos, com o passar do tempo, eles podem sofrer alterações, dependendo até mesmo da armazenagem, não só do tempo. Se você mantém uma pólvora num lugar mais úmido, a pólvora pode perder a sua eficiência, pode alterar as suas características. A mesma coisa ocorre com espoletas, né? Então é preciso ter esse controle. Mas como nós não temos o equipamento, nós vamos seguir as tabelas indicadas pelo fabricante do propelente, né? Para aquele lote do propelente. Isso que tem que ser observado, né, pessoal? Agora, quanto ao estojo. O estojo é a mesma coisa, pessoal. O estojo, quando ele sai de fábrica, ele sai com as características mecânicas corretas para que ele funcione bem na arma. Não só as características mecânicas, ou seja, a dureza do estojo, mas também o seu dimensional. O dimensional do estojo é muito importante para que a arma funcione direito. Então nós temos que entender, eu vou até explicar, eu vou recordar com vocês aqui o que é headspace, principalmente para munições de armas automáticas, de recarregamento automático. Então ele tem que estar com o dimensional correto para o bom funcionamento da arma e para evitar acidentes. Porque uma arma que estiver com problemas de headspace, ela pode inclusive explodir, né? Nós podemos ter a explosão do estojo e vazamento de pressão sobre o atirador. Então, principalmente nessas munições de 223, essas munições 5,56 por 45, né? Que já trabalham com pressões maiores e que tem o estojo do tipo garrafa. Então eu vou mostrar para vocês que cada tipo de estojo tem uma forma de se medir o headspace e que nesses estojos tipo garrafa a situação fica mais crítica ainda, tá ok, pessoal? Outra coisa que também costuma alterar muito a pressão no disparo e velocidade é a massa do projétil e a dureza do projétil. Então também tem que ser levado em consideração. Eu tenho um estudo que eu vi num fórum americano em que ele faz uma série de testes com diferentes fabricantes de estojos, diferentes fabricantes de espoleta, diferentes fabricantes de projéteis para o mesmo calibre. Então, nesse estudo, ele analisa a pressão e velocidade final da munição com essas variações. Então, é interessante você ver que de fabricante para fabricante muda muito, pode mudar muito a velocidade e a pressão no disparo. Então, o interessante é ver que cada componente dessa montagem da munição tem grande influência na velocidade e pressão. Para vocês terem uma ideia, a diferença só nesses componentes, eu não estou falando do propelente em si, que o propelente seria um fator mais importante ainda, mas só estojo, projétil e espoleta. Lembrando que o projétil, só variação de fabricante, um projétil de 168 grains, normalizado, mas só de fabricante para fabricante já dá uma diferença legal na pressão, que chega até a 10.000 PSI, pessoal, 8.000 cup. Então é grande a diferença de variação de pressão e velocidade de acordo com o fabricante dos componentes da munição, né? Eu vou fazer vou reproduzir o ensaio que ele fez, mostrando a influência de cada um até quanto pode chegar de pressão, tá ok? Depois a gente continua. Para reproduzir o ensaio que ele fez, eu não consegui o ensaio do 9mm Luger. Seria interessante o do 9mm Luger, porque como se trata de uma munição que trabalha muito cheia, a pressão é muito maior. Então o que ocorre é o seguinte: qualquer variação pode causar problemas realmente na hora do disparo. A gente já viu isso
que acontecia com a .40 e com a 9mm. Mas, nesse cartucho de 308, também fica evidente as variações que podem ocorrer tanto na velocidade como na pressão, dependendo do tipo da espoleta que você usa, o tipo do projétil, o fabricante do projétil, e também o case, ou seja, o estojo. Então existem diferentes fabricantes de estojos. Então o que ocorre é o seguinte, alguns são mais resistentes, são mais espessos, tem diferença no dimensional do que outros. Então tudo isso influencia na velocidade e pressão, certo, pessoal? Agora, para o teste, o que ele fez? Ele pegou estojos novos, de fábrica, certo? De 4 marcas diferentes. Pegou projéteis novos de fábrica, de 4 marcas diferentes. E espoletas, também de 4 marcas diferentes. E ele fez a seguinte montagem, no calibre 308 Winchester. É o calibre que nós vamos testar aqui. Então, ele primeiro montou 4 munições no estojo LC com espoleta W120. Então, qual foi o resultado? No primeiro disparo com o projétil Sierra, ele conseguiu 2.626 FPS, que é pés por segundo. Já substituindo o projétil por um projétil Spear, que é o segundo projétil, ele conseguiu 2.625. Com o Hornady, ele conseguiu também 2.625. Com o Nosler, ele conseguiu 2.624, um pouquinho menos de velocidade. E medindo as pressões também, ele conseguiu 52.200 CUP, 51.200 CUP, 51.200 CUP, 52.200 CUP. Ou seja, as 4 munições foram montadas com o mesmo tipo de propelente, o IMR 4895, com a mesma carga de 40,5 grains, com a mesma espoleta Winchester W120, no mesmo estojo da fábrica LC. Porém, o que mudou foi só o fabricante do projétil. Todos esses projéteis são de 168 grains. Porém, houve alteração na pressão, você vê de grande alteração, né? De 52.200 a 51.200. Então nós tivemos 1.000 CUPs de diferença só no fabricante do projétil. O que é CUP, pessoal? CUP quer dizer o seguinte, é Cooper Unit Pressure. É um sistema de medição de pressão que hoje em dia não se usa mais, foi substituído por outro sistema, mas ele é o seguinte, pessoal, preso no cano da arma, bem na posição da câmara, existe um orifício que atravessa o estojo. Nesse orifício, que tem ligação direta com a câmara da munição, no momento da explosão, é acionado um pistão de aço. Esse pistão de aço metálico, ele comprime uma barrinha de cobre. E então ele causa deformação permanente nesse cobre. De acordo com a pressão, quanto maior a pressão, maior a deformação no cobre. Então o cobre é medido antes de ser colocado lá e depois do disparo ele amassa, né, pessoal? Ele diminui a sua altura. Eles entram numa tabela, de acordo com o material, o cobre, o seu limite de sua tensão, de esmagamento, aquela coisa toda, eles calculam a pressão da munição. Só que isso foi aperfeiçoado. E hoje, essas medições de pressão já são feitas com células piezoelétricas, sensores, que já vão dar direto a pressão em PSI, né? Mas existe uma tabela de equivalência entre o CUP e o PSI. Basicamente é uma fórmula, né, pessoal? Vocês pegam o CUP, que é o CUP, o valor do CUP, multiplica por 1,516, se não me engano, e subtrai 17.902 desse valor, você vai obter em PSI. Mas aqui, como o teste dele foi feito em CUP, eu vou deixar tudo em CUP. Vai dar um pouquinho mais aqui de PSI. Vai dar na faixa aqui na casa dos 60.000 PSIs, tá? Mas vamos deixar em CUP, que é um termo comparativo. Aí o segundo teste que ele fez foi o seguinte, ele pegou estojos diferentes, de fabricantes diferentes. Então, dessa marca LC, que foi o que ele usou no primeiro, FC, Winchester, Hamilton, FC acho que é federal. E fez o seguinte, manteve a espoleta W120, certo? Manteve o tipo da pólvora, a carga da pólvora e usou estojos diferentes. Para o primeiro estojo, que era o LC, ele obteve o seguinte valor de velocidade, 2.626, para o segundo 2.586, para o Winchester 2.580 e para o RP 2.589. Então olha a diferença aqui, grande, hein, entre o Winchester e o LC. Agora vamos na pressão. A pressão aqui continuou 52.200. Aqui ela caiu muito, caiu para 44.700 CUP. Aqui ela caiu para 45.300 CUP.
Aqui ela caiu para 46.400. Então aqui a gente consegue observar que uma grande variação de pressão e velocidade com a mudança do estojo. Então o estojo diferente, um pouquinho diferente um do outro, já deu essa grande alteração na pressão. Para vocês verem como é sensível aqui a essa questão do estojo. Aí o terceiro teste que ele fez foi 4 estojos LC novos, como nesse primeiro teste, 4 projéteis da marca Sierra, de 168 grains, também novos, certo? Montados com espoletas diferentes. Então agora ele usou a espoleta W120, que é a que ele tinha usado anteriormente, usou a F210M, Federal, a R9,5, que é Hamilton, CCI e CCI, 2 tipos de CCI. Então o que ele obteve com a alteração da espoleta? A velocidade para a espoleta W120 foi de 2.626 e a pressão 52.200. Para outra espoleta já federal, 2.622, 51.000 cup. Para Hamilton, 2.571 e a pressão de 45.500. Para CCI, 2.581 e a pressão de 45.500. Para outra CCI, 2.579 e pressão de 46.100. Então, a espoleta, isso a gente já previa, né? Que a alteração da espoleta ia influenciar diretamente na pressão. Olha aí, chega a ser 6.000 cups aqui, só mudando o fabricante da espoleta, certo? E na velocidade chega a ser quase 100 pés por segundo, né, pessoal? Então, por essa tabela, essa explicação, esse estudo que ele fez, fica claro que, alterando-se o estojo, fabricante do estojo, certo? Você altera a velocidade e pressão para os outros fatores iguais. Alterando a espoleta, você também pode alterar velocidade e pressão, mantendo todos os outros fatores iguais. E alterando o fabricante do projétil, também você consegue alterações de velocidade e pressão, menos do que os outros dois, né? Mas também consegue a alteração. Essas alterações chegam a 8.000 cups, que não é pouca coisa. Agora, por que será que o estojo causa tanta variação na pressão, certo? E na velocidade? Qual a influência, então, do estojo? Que fator do estojo causa essa grande diferença de pressão e velocidade? O que ocorre na mudança de estojo, de fabricante de estojo, para que a pressão suba e diminua tanto? E a velocidade também. Então isso, para a gente poder entender, nós vamos ter que entender como são fabricados os estojos, o seu dimensional, certo? A espessura da sua parede e as suas durezas, porque tudo isso vai influenciar na velocidade e pressão. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo, certo, pessoal? Então é isso, pessoal. Essa primeira parte dessa série de vídeos, eu dei uma entrada, eu iniciei mostrando a alteração que o estojo pode causar na pressão e velocidade. Isso a gente já abordou naquela situação do 9mm Luger e do ponto 40 Smith-Wesson, que são situações críticas devido ao menor volume inicial do case, do estojo. Mas nesse teste tem valores numéricos onde vocês puderam ver então que para uma munição 308 Winchester, essa variação de pressão pode ser muito grande. E isso nós vamos ver em detalhes no próximo vídeo, onde nós vamos abordar como são fabricados esses estojos, o seu dimensional, vamos falar de headspace e vamos falar também da massa dos estojos, que variam muito de acordo com o fabricante, e das durezas. As durezas vão ser abordadas, uma faixa de dureza ideal, desde a boca do estojo até o culote. E vocês vão ver como é importante isso. Por isso que às vezes o pessoal fala, não, vamos recozer a boca do estojo. Mas não tem noção da temperatura certa, da dureza que tem que ficar, entendeu, pessoal? Não é só aquecer e resfriar, ou deixar resfriar o ar, e você vai obter a dureza correta. Não significa isso. Isso aí você tem que fazer uma análise do tamanho do grão, não é? É um estudo que tem que ser mais bem trabalhado para que você, ao tentar recozer a boca do estojo, não deixe muito mole o estojo, ou deixe insuficientemente resistente, vamos dizer assim, né? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho. Um abraço.